José estava, agora foi colocado por cima e não por baixo. Então o faraó era um deus homem, o faraó era uma divindade, certo? Descendente de alguma divindade com uma pessoa comum, uma mistura, né? Assim. E só que assim, devido a isso, ele ser visto como uma divindade, ele tinha autoridade absoluta, ele fazia o que quisesse e ele não poderia ser questionado. E agora toda essa autoridade, todo esse poder havia sido delegado por ele, dado a José, tá certo? Essa autoridade foi dada a José, presta atenção. Ele podia fazer um monte de coisa, falar, agora eu vou dar paga aos meus inimigos, são 13 anos sofrendo aqui nessa desgraça, agora eu vou pegar de um por um, né? Ele podia ser uma pessoa vingativa, mas não, José estava preocupado agora em colocar em prática o plano que ele tinha declarado diante do rei e dos sábios do Egito, né? dos intendentes, dos administradores, dos magistrados, dos sacerdotes, aquele povo todo que estava na presença do rei naquele momento. Ninguém levantará pé ou mão sem sua ordem, sem sua autorização, sem a autorização de José. O que diz aqui é o seguinte, só refutando, só repetindo o que o rei tinha acabado de dizer. Só do trono você é menor do que eu. Fora do trono você é maior. Olha, presta atenção. O faraó não colocou ele só como primeiro-ministro para coordenar a questão em foco, que era os anos de fartura e depois viria os anos de seca. Não, ele colocou o José como coordenador, mordomo geral do palácio dele. Em minha casa, meu povo, em meu país, olha, tudo agora está em suas mãos. E faraó agora iria experimentar das bênçãos que Potifar recebeu, das bênçãos que o carcereiro recebeu, porque onde se colocou José para fazer qualquer coisa que seja, Deus o abençoava e Deus abençoava a pessoa que estava, na verdade, apoiando José. E as pessoas aqui que tinham autoridade, elas estavam reconhecendo que Deus era com José. Nós sabemos que toda autoridade provém de Deus. Romanos capítulo 13 que diz isso, tá certo? A questão é, quando nós reconhecemos que alguém tem vida com Deus, e que alguém é enviado de Deus para algum propósito, e nós olhando assim, né, nós vemos, entendemos que aquela pessoa é uma pessoa de Deus que foi enviada com aquele propósito, nós usamos da nossa autoridade para abrir caminho, para abençoar, para que essa pessoa deslanche, para que ela cresça, certamente a bênção de Deus vem sem impedimento para nossas vidas. Porque a bênção de Deus está com aquela pessoa que foi enviada com aquele propósito, para aquele propósito. O interessante é que quando Deus tem um propósito em sua vida, por onde você vai, Ele vai junto. E Ele toca no coração, toca na vida de outras pessoas, para que você seja notado. E quando essas pessoas se sentem tocadas e abrem espaço para você, a bênção de Deus chega para elas. Entenderam? E isso é bom. Eu não sei que tipo de coisa aconteceu com a bendita da mulher do Potifar, a Bíblia não fala, mas eu sei que não foi bênção que ela recebeu, não. Porque quem entra na história do José para servir de pedra de tropeço, provavelmente não tem bênção para ela, não. Gênesis 41, versículo 45. Estamos agora no ano 1686 a.C. Bom, o texto diz assim: o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. A primeira definição para Zafenate-Paneia é aquele que fornece nutriente ou os nutrientes da vida, como se fosse um deus, ou como se fosse alguém parecido com o Nilo, o rio Nilo, né? Aquele que é fornecedor de nutrimento da vida, tá certo? Outra definição seria para Zafenate-Paneia seria o revelador de segredos, o revelador de sonhos, o revelador de segredos. Quando ninguém conseguiu revelar, José veio com simplicidade e entregou a interpretação toda para o rei. O terceiro, vamos dizer assim, significado de Zafenate-Paneia foi o nome que o faraó deu para José, né? Significa tesouro de consolo gracioso. Tesouro, ou entesourar, tesouro gracioso. Pode ter referência ao armazenamento do trigo e dos víveres para os 7 anos de seca, né? Que no Google, quando você coloca Zafenate-Paneia, uma definição que aparece é atípica, assim, não tem relação direta com nenhuma das 3 definições que eu acabei de passar aqui. No Google você vai encontrar um significado diferente. O significado no Google é Salvador do mundo, que também tem a ver com a história. Não tem a ver com o Salvador espiritual, que era Jesus, mas José, ele, devido à revelação dos sonhos que o faraó teve, ele iria salvar
todas as nações ali, não somente o Egito, mas o Egito, Canaã, as pessoas provavelmente da Arábia, né, ali ao redor, ali próximo da fronteira, iriam se alimentar do Egito. O negócio é feio, viu? Fome durante 7 anos, misericórdia. A mulher do José se chama Asenate. O nome Asenate, esse nome significa, assim, para os egípcios, né, na linguagem deles, significa dedicada a Neite. Neite é uma deusa. Ou ainda, Asenate quer dizer, ela pertence a Neite, ok? Neite é o nome egípcio da deusa Minerva. Já ouviu falar em Minerva? Então, Asenate quer dizer isso, dedicada ou que pertence à deusa Minerva, a deusa Neite, certo? Potífera, esse nome Potífera causa algum problema de tradução e de interpretação de texto até, porque Potífera, sacerdote John, esse nome Potífera é derivado da palavra Potifar, né? Embora alguns já sugeriram que seria o mesmo, Potifar, da história do José, o primeiro, não tem nada a ver. Um era comandante da guarda, esse aqui é sacerdote Dion, certo? Não tem nada a ver. E eu anotei aqui até isso aqui, para ler para vocês. Embora alguns queiram confundir um com o outro, o próprio texto, quando aparece um Potifar e outro Potífera, é para que a gente entenda que se trata de duas pessoas diferentes. Uma não tem nada a ver com a outra, ok? O primeiro era comandante da guarda, o outro é sacerdote. Provavelmente José não teve a opção de escolha para esse casamento. Não teve. Simplesmente o rei disse: não, tá certo, você vai casar com ela, acabou-se, né? Como primeiro-ministro, ele não podia casar também com qualquer pessoa. Ele tinha que casar com alguém, né, da alta sociedade, filha do sacerdote Dion, certo? Aqui José simplesmente cumpriu ordens. O faraó colocou ele como primeiro-ministro do Egito. Eu acho que ele já estava meio atordoado. Disse: ó, vai casar com ela, arrumando a sua vida aqui para você. Não se preocupa não, que o resto agora vai dar tudo certo, né? Então é desse jeito aí. Foi empurrando José, e José entendeu que Deus está acima de tudo. Então ele deixou ser conduzido de forma natural. José foi conduzido por Deus 13 anos na peia, né? Servindo como 9 anos como mordomo do Potifar, 4 anos no calabouço do rei. Por que agora ele já está por cima, Deus já colocou ele por cima, por que agora ele iria resistir ao comando de Deus? Então ele entendeu que Deus estava no controle e simplesmente acabou-se a conversa. Então as gerações de Abraão, Isaac e Jacó, queridos, tiveram como meta essa preservação da raça hebreia, né, da raça dos hebreus como raça, né? Abraão foi buscar, pediu ao Eliezer para ir buscar a esposa do Isaac, né, a Rebeca, lá em Padan-Aram. E depois essa Rebeca enviou Jacó para ir lá em Padan-Aram. Jacó casou-se com as duas primas, Raquel e Lia, embora ele só amasse Raquel. Porém, na época dos filhos de Jacó, ficava impossível, que como é que eles iam voltar agora lá em Padan-Aram, depois daquela história horrorosa, né? História feia, que ia ficar muito feio, né? E não tinha como eles irem lá em Padan-Aram para ir atrás de esposa para os filhos de Jacó. E não tinha também como eles se misturarem ali e ficarem dissolvidos no meio das pessoas de Canaã. Era realmente chegada a hora de Deus tirá-los de lá e preservá-los como um povo. E um local melhor para isso, o Egito. Por quê? O Egito nem come com o hebreu. Para o egípcio, o hebreu é abominável. Pastor é abominável. Eles nem se assentam perto, eles não comem junto não. Então, quer dizer, impossível seria um hebreu casar-se com uma egípcia, no caso ali, teve a exceção do José, porque José é José. Mas trazer o povo lá, hebreu, para casar com as filhas dos egípcios? Não. Então, Deus estava agora encaminhando tudo para o cumprimento da promessa que ele fez para Abraão, dizendo que teus descendentes irão ficar no Egito 400 anos, depois eu vou trazê-los de volta aqui para Canaã. Tá certo? E essa escolha da Asenate, então, mais uma vez, que é para a gente concluir, partiu de Faraó, não de José, não do pai dela, do sacerdote Dion, né, Potífera, certo? É isso aí. Eu acho que o Faraó quis também colocar o José numa situação boa. José tinha poderes especiais, e a filha do sacerdote é filha do sacerdote, tá bom? On era a capital da 13ª província do Baixo Egito, porque tem o Baixo e o Alto Egito, ficava a 10 quilômetros de Cairo, certo? 10 quilômetros de Cairo, e ficava a 5 quilômetros de Heliópolis, onde existia um centro de adoração ao deus Ra. Vamos falar em Ramon. Tem muita gente que coloca o nome do filho de Ramon. Vamos olhar a origem. 2 deuses egípcios, né? Ra e Mon. Na época do desenho animado aí da minha adolescência, tinha He-Man, né? He-Man,
Aí tinha um esqueleto lá que ficava invocando Mon-Ra, 2 deuses do Egito. Mon-Ra, Mon-Ra, tá certo? Dizia, transforma essa forma decadente em Mon-Ra, ser eterno, né? Pois é, isso tudo vem lá do Egito, é cultura egípcia, viu? São nomes de 2 deuses do Egito. Então, nessa cidade chamada Heliópolis, tinha um centro de adoração ao deus Ra. Agora, me diz o que é Ra. Que deus é esse? Ra é o deus Sol. Sol, Ra, né? Parece coisa de índio. Ra. Deus Sol, tá certo? Que era adorado em todas as cidades do Egito, mas tinha um centro de adoração em Heliópolis. As investigações, os estudos apontam para essa cidade de Heliópolis como sendo a que aparece aqui como On, tá certo? Atualmente On está em ruínas, tem o nome árabe de Tel Isn, a 5 km de Heliópolis, né? A Septuaginta chama essa cidade de On, aparece, para nós aparece On aqui. Na Septuaginta eles apresentam Heliópolis, em Gênesis 41, 45, Gênesis 41, 50, Gênesis 46, 20. Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11. Negado, é o seguinte: começaram os 7 anos de fartura, né? Gênesis 41, 45 dizia que José depois teve que sair para inspecionar toda a terra do Egito. Então, no ano de 1688 até o ano de 1679, são 7 anos de muita fartura. Você vai encontrar isso em Gênesis 41, do versículo 46 ao 50 mais ou menos, ao 49, versículo 50 começa os anos de fome, ok? Durante os anos de fartura, os 7 anos de fartura, começando aqui, nós temos que destacar aqui algumas coisas que aconteceram. José está com 30 anos, tá certo? Foram 9 anos na casa do Potifar, mais 4 anos no calabouço, ok? 13 anos, mais 17 anos, foi a idade na qual ele foi vendido. 30 anos. José está com 30 anos agora, e embora ele tenha recebido poder para governar assim, também o palácio do faraó, agora ele tinha que sair muito. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande de ver em todo o Egito essa fartura que viria para poder cobrar, né? Cobrar bastante imposto e estocar essa comida para ter o que comer nos 7 anos, para que todo o Egito tivesse o que comer nos 7 anos. Então o Egito está situado a noroeste da África, estende-se desde o mar Mediterrâneo até a primeira catarata do Nilo ao sul, a 966 quilômetros. Mar Mediterrâneo, Cairo, essa parte aqui era a parte mais habitada, ok? Essa aqui era a parte mais habitada, ó. Certo? E aí está, ó, cidades de um lado e do outro do rio Nilo. E a gente tem a impressão de que ele está correndo assim, mas não. Na verdade ele está descendo para o mar, os rios descem para o mar, tá bom? Aqui é a parte baixa, tá bom? O rio vem da África aqui, ó, até chegar ao mar, ok, meus queridos? Ia ter que correr tudo isso aí para poder, agora ele ia aumentar os impostos, 2/5, ou seja, 20% da safra de todos os anos, né, durante 7 anos, ele iria armazenar, estocar. Fora os 10% que geralmente dizem que 10% era retirado para o rei. 30% da colheita, do produto, seria estocado para um tempo ruim, ok? Então, como eu disse, o Egito se divide em Alto e Baixo Egito, como se tivesse 2 capitais, né? Tem Tebas, o Alto Egito, a parte de baixo lá, perto das cataratas, Tebas, e no Baixo Egito é Mênfis, capital, como fosse capital, 2 capitais, Baixo Egito, tá certo?